Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 78 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019. Hoje vamos ter o grato prazer de entrevistar o João Miguel, que é coordenador do Núcleo de Gestão dos Serviços Eletrónicos da AGT. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui. A OCPCA realiza primeiro exame para acesso à categoria de membro da Ordem no final de maio. Dos 3.000 candidatos inscritos para o exame, 1.500 profissionais estão previstos participar do exame. Em alusão a este evento, de hoje em diante, o website da OCPCA vai ter uma contagem regressiva para o primeiro exame de admissão de membros à Ordem. A OCPCA realiza seminários sobre contabilidade agrícola na última terça-feira deste mês, 26 de fevereiro de 2019. Inscreva-se já na área privada do website da OCPCA. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Pitanga Madura, de Valdemar Bastos.
pitanga pro dog murras, uma pitanga pro maia cool, uma pitanga pro sebestas, uma pitanga pro pangão, uma pitanga pro maçano, pros quiesos pro Pascoal, uma pitanga pra Bruna, pelas ruas da minha terra. Sonhei, andei, vi as casas, os meus amigos, em paz, em paz. Pitanga, 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 Madurinha, beijinho. Pitanga, 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 beijinho, Madurinha. De amore. Pitanga, pitanga, Madurinha, beijinho, beijinho, beijinho. Pitanga, 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 pitanguinha, dá beijinho de amore. Uma pitanga, duas pitangas, três pitangas. Ai, 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 ai. Tem sorriso do rosto, já tens gosto. A pitanga madura, pitanga madurinha. Olha o suco, olha o suco. Ai. Pitanga, 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 Madurinha, beijinho. Pitanga, 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 beijinho, Madurinha. De amore. Pitanga, pitanga, Madurinha, beijinho, beijinho, beijinho. Pitanga, 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 pitanguinha, dá beijinho de amore. Pitanga, 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 Madurinha, beijinho. Pitanga, 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 beijinho, Madurinha, de amore. Pitanga, pitanga, Madurinha, beijinho, beijinho, beijinho. Pitanga, 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 pitanguinha, dá beijinho de amore. De amore. De amore. De amore. Ouvíamos a música Pitanga Madura, na voz de Valdemar Bastos. A OCPCA realiza primeiro exame para acesso à categoria de membro da Ordem no final de maio. Dos 3.000 candidatos inscritos para o exame, 1.500 profissionais estão previstos participar do exame. Em alusão a este evento, de hoje em diante, o website da OCPCA vai ter uma contagem regressiva para o primeiro exame de admissão de membros à Ordem. A OCPCA realiza seminários sobre contabilidade agrícola na última terça-feira deste mês, 26 de fevereiro de 2019. Inscreva-se já na área privada do website da OCPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na Hora.
Renovados votos de muito bom dia a todos os estimados ouvintes. Hoje vamos ter o grato prazer de entrevistar o João Miguel, que é o coordenador do Núcleo de Gestão dos Serviços Eletrônicos da AGT. Bom dia, João Miguel, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina Silvestre. Muito obrigado e bom dia, caros ouvintes. Muito bem. Pode, por favor, falar-nos quais as motivações do lançamento do call center, quando foi lançado e a que horas funciona o call center da AGT? O call center é mais um dos benefícios que a AGT procura tirar das tecnologias de informação para a concretização dos seus objetivos estratégicos plasmados nas linhas gerais da reforma tributária. Só para recordar que foi aprovada pelo Executivo essas linhas gerais pelo Decreto Presidencial 50/11 de 15 de março. O call center visa conferir maior conforto aos contribuintes para cumprirem com as suas obrigações. E relembrando que estas linhas gerais da reforma tributária, que a reforma começou em 2011, sim, visa sobretudo a transformação, a melhoria do sistema tributário. Logo, ainda neste âmbito da reforma, viu-se que só a transformação do sistema tributário não seria possível sem a modernização da própria administração tributária, ou seja, melhorar os métodos de atendimento na relação com o contribuinte. E o estágio das tecnologias de informação hoje, à semelhança de outras administrações tributárias, tem permitido melhorar os nossos serviços. De que forma? Sobretudo utilizando as telecomunicações e a internet dentro das telecomunicações. É assim que o call center é um serviço baseado nas telecomunicações, um serviço essencialmente através da telefonia. O que é que a AGT pretende com isso? No que está plasmado no seu plano estratégico 2015-2020, um dos vetores é a construção de uma relação dinâmica, transparente e harmoniosa com o contribuinte. Dentro deste vetor do plano estratégico, o objetivo é nós criarmos o contribuinte digital e aqui trazer 3 canais aproveitando os benefícios das tecnologias de informação. E um deles é o call center, o portal do contribuinte e as aplicações móveis. Nós começamos pelo call center, que deverá evoluir para o contact center, onde nós vamos integrar vários tipos de serviço. Voltando ao call center. O call center é uma janela ou é um canal único através do qual a AGT pretende passar a receber as solicitações dos contribuintes, bem como também responder a algumas solicitações. Nós começamos a implementar o call center no dia 2 de janeiro deste ano. É o dia em que foi lançado? Foi lançado a 2 de janeiro. Quer dizer, começamos a implementar em dezembro. Implementamos em 19 dias, porque tínhamos muito pouco tempo, e então implementamos em 19 dias e abrimos ao público no dia 2 de janeiro. Da que horas a que horas? Com 3 serviços, das 8 horas, que é o início, na hora de início das nossas atividades laborais, até às 15h30, de segunda a quinta-feira. Às sextas-feiras é só até às 15 horas. Numa primeira fase, nós vamos evoluir, tão logo consigamos as condições que são necessárias e já estamos a trabalhar nelas, vamos alargar até às 18 horas. Pronto. O contribuinte pode ligar para pagar os seus impostos, para solicitar informações ou esclarecimentos, bem como também para partilhar alguma denúncia ou fazer uma reclamação. Pois, é a pergunta que eu ia lhe fazer. Que tipo de serviços presta o call center? Ou, dito de outro modo, que tipo de problemas o contribuinte pode resolver via call center? Ok. Pois, o nosso call center, estamos a falar dele, mas ainda não falamos do número, não é? Que é o 923 16 72 72.
16 72 72. Pronto, este é o número do call center da AGT, que foi lançado em janeiro. 923 16 72 72. Serve para pagar impostos. Já disse aqui o João Miguel, que é o coordenador do Núcleo de Gestão dos Serviços Eletrónicos da Administração Geral Tributária. Problemas dos contribuintes. Que tipo de problemas vai ser possível resolver via call center? Pois, como perguntava antes, Cristina, que serviço é que vamos poder fornecer ao contribuinte? O contribuinte, ao ligar, ele tem ali um atendente automático que apresenta os serviços. Muito bem. E diz logo, tecla 1 para pagamentos, 2 para informações e 3 para denúncias ou reclamações. Nós, em janeiro, tivemos o foco no pagamento do IPU. Como sabe, a primeira prestação paga-se até 31 de janeiro. Então, o nosso foco era liberar. E porquê? Quando perguntou das motivações desse lançamento, é que normalmente neste período as repartições tributárias são uma enchente insuportável. Exatamente, as repartições fiscais ficam muito cheias. Então, é daí que a AGT, na sua reforma tributária, pretende aproveitar os objetivos das tecnologias de informação para vencer esse desafio. Mas como é que funciona? Eu ligo e digo, tenho um imposto de selo referente ao mês de janeiro a ser pago agora em fevereiro. Isso. Eu digo o valor, vocês processam tudo e dão-me o código de referência só para ir liquidar no multicaixa ou via internet bank? Exatamente. Nós temos no call center uma espécie de balcão igual ao que temos nas repartições fiscais. Que giro. Pois, então, quando ele liga, nesse momento nós temos 8 atendentes em simultâneo, que pretendemos acrescentar ou aumentar. Liga e faz precisamente o mesmo processo que é feito na repartição fiscal. Tem ali um dos funcionários da AGT, nesse momento são todos funcionários da AGT, só para enfatizar, que tem um aplicativo aberto, os nossos aplicativos informáticos, e procede o preenchimento do documento de cobrança do contribuinte. O DSE. Exatamente, em função da solicitação do contribuinte. Como dizia, nós em janeiro nos focamos no IPU, mas dos registros que temos não foi só pago IPU. Os contribuintes pagaram quase todos os impostos pelo call center. Por exemplo, nesse momento está em pagamento a taxa de circulação. A taxa de circulação já é um pouco diferente por causa do selo que se tem que se adquirir e fixar na viatura. Exatamente. Mas nós também estamos aqui a ver algumas formas de, por exemplo, o contribuinte fazer uma solicitação pelo call center e depois só ir à repartição levantar e já economiza algum tempo. Já economiza, sim, senhora. E nós vamos também, então, equacionar esta modalidade. Pois, uma outra pergunta que eu vou fazer é, mas este call center vai mesmo funcionar a sério? Eu faço-lhe essa pergunta de propósito, porque já havia um número de denúncias para se ligar para a IGT e andaram a divulgar pelas redes sociais, e quando se ligasse para esse número e perguntasse com quem é que se está a falar, a pessoa do outro lado dizia que estava proibida de se identificar. Ou seja, queriam a identificação do contribuinte e a pessoa com quem o contribuinte estivesse a falar recusava-se a se identificar. No call center vamos ter este problema. Ou seja, quando eu pergunto se é um call center a sério, quando um contribuinte fizer uma chamada, é alguém que está em condições de responder às preocupações, ou ainda vão passar por um assistente e a assistente vai fazer o registro e só mais tarde é que entram em contacto? Pois é, Cristina. O call center poderá também ter algumas situações menos boas com os contribuintes. Isso só para não dizer que ele é perfeito, mas nós nesse momento temos o call center a funcionar muito bem. Em termos de registro de reclamações temos algumas, mas muito poucas. Temos muito mais satisfação dos contribuintes e, como qualquer serviço no seu início, há sempre aquela necessidade de aperfeiçoar este ou aquele aspecto, e tivemos algumas situações em que o contribuinte, por exemplo, ligou e não obteve sucesso. Por exemplo, um contribuinte que liga e que queira pagar o IPU e ele não tem qualquer documentação, nós temos situações do género, não tem qualquer documentação. Situações como estas exigem o trabalho presencial, porque deve deslocar-se um técnico para fazer avaliação. Então, normalmente os call centers têm uma filosofia de funcionamento com base em níveis, ou seja, tem uma primeira linha, que são os nossos atendentes, têm conhecimentos genéricos, não são especialistas. Se for uma situação de maior complexidade que exigir alguma especialidade, então surge a tal segunda linha,
para onde é encaminhada esta chamada, essa ligação. Ok. Vamos supor que se o atendente, o nosso colega, está numa situação como esta, não tem mais elementos para depois então orientar. Encaminha logo para a área certa e lá de estar o técnico devidamente preparado, que é para esclarecer. Exatamente. Não vai pedir para desligar e que aguarde que se entre em contacto mais tarde. Não, há situações que pode ser necessário pedir que o contribuinte compreenda e voltamos a ligar mais tarde. Há situações que... Mas o técnico tributário que vai atender os contribuintes e os contabilistas, que são o grosso dos ouvintes deste programa, Sim. tem autorização para se identificar tranquilamente. Não vão estar a falar com uma pessoa anónima. Deve. Ele, no modelo de funcionamento, ao atender, ele já ao se que nós identifica. chamamos de script de atendimento, ou seja, um guião de atendimento, Sim. ele identifica-se e também solicita então ao contribuinte que se identifique. Não é? Muito bem. Muito bem. E um dos aspectos importantes, os contribuintes, ao ligarem, depois de se proceder ao preenchimento do documento de cobrança, automaticamente é enviada uma mensagem para o telemóvel do contribuinte com a referência de pagamento. Muito bem. E ele a seguir pode pagar num ATM ou um internet banking, se tiver esse acesso. Ou seja, o objetivo é que o contribuinte consiga cumprir com a sua obrigação, regularizar as suas obrigações sem grandes transtornos. Então ele pode fazer tudo isso por telefone. Muito bem. Por telefone. E é daí que é indispensável, imprescindível, termos o contacto atualizado. 2 contactos, o do telemóvel, para o qual vamos enviar a mensagem, senão o call center fica sem efeito, e também o de correio eletrónico, no caso do contribuinte preferir que a gente envie o DC pago, então vamos enviar por e-mail. O contribuinte também pode, depois de pagar, ele tem 2 a 3 opções. A terceira é a menos desejável, que é ir à repartição para imprimir. Então, se nós já queremos conforto, eu às vezes prefiro não citar essa terceira opção. É melhor. Essa terceira opção é armadilha, não pode ser. Exatamente. Já estamos a aprofundar, é para deixar de ir à repartição, que é aquela enchente que incomoda bastante. Pois, então, a primeira é poder imprimir no nosso website, lá no cupom que ele recebe ou que extrai do ATM, tem já algumas instruções, ele pode ir ao nosso website e então imprimir o DC pago se preferir, porque o diploma 365/17, que orienta sobre a arrecadação das receitas públicas, define que o comprovativo retirado do ATM faz prova de que pagou aquele pagamento. Imposto. Então, exatamente. Então, só por uma questão de preferência, e aqui hábitos raizados que o contribuinte, até pela sua organização... Sim, quer ter o DC, agrafar o ticket do multicaixa aí para o arquivo, é assim que se sente mais confortável. E não só os contribuintes direto, como os contabilistas, que também têm esta responsabilidade, vão preferir fazer isso. Sim, senhora, pronto, mas é uma opção que também já os impede de ir à enchente da repartição fiscal. E a outra é, então, poder receber no e-mail, não é? Fazendo então esta menção ao atendente, nós depois então enviamos. Aquilo é tão logo ele paga. No ATM nós temos até, podemos ter imediatamente ou até 5 minutos no máximo, até 2 minutos a resposta, não é? Porque nós temos que receber essa resposta da EMIS e nós temos esse processo implementado com base naquilo que é denominado a RUP, que é a Referência Única de Pagamento. Isso foi um projeto que implementamos em março de 2017, a primeira fase. E é o que vem permitir, então, este conforto aos contribuintes, não é? Ou seja, é uma série de tecnologias que está por detrás disso, que vem facilitar. E aqui é mesmo te dá a vantagem das tecnologias de informação e comunicação para facilitar a vida de toda a gente. Eu tenho uma preocupação que encontrei nos grupos do WhatsApp dos contabilistas, dos membros da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Sabe que neste momento está a acontecer a fase da mudança dos NIFs. Sim. Quem tem NIF do tipo 2 está a passar para o NIF do BI, o número do BI. E alguém foi a uma das repartições fiscais e a informação que lhe passaram vai ter que mudar o NIF tipo 2 para o número do BI e vai ter que constituir então uma nova empresa. Esta resposta que lhe foi dada, e eu particularmente fui lá e disse que aqui alguma coisa não funciona, porque já tivemos vários exemplos em que funcionou perfeitamente. Foi feita a mudança e no NIF particular há lá um campo que tem que dizer que este NIF particular exerce uma atividade comercial, não que lhe mandem ir criar uma nova empresa.
Vocês, call center, podem resolver dificuldades do género. Acredito que o contabilista que expôs essa preocupação também está a ouvir o programa e vai gostar muito de saber que com um telefonema por 923 16 72 72 ele tem uma orientação mais precisa e não esta que lhe foi dada presencialmente. Pois, é importante aqui enfatizar algum aspecto. Nós, desde o funcionamento do call center até a primeira semana de janeiro, registramos 2.445 chamadas. 2.445 chamadas. chamadas. Dentre estas, nós recebemos muitas de pedido de esclarecimento. E o que nós apelamos e aproveitamos aqui esse espaço é que os contribuintes adiram a este serviço. Ou seja, neste momento da reforma tributária, é como se estivéssemos a fazer uma reforma dentro desta reforma tributária, que é o que as administrações tributárias hoje tendem, ou para onde vão, que é a transformação digital. O que é isto? É uma fundação do modelo de relacionamento da administração tributária do tradicional presencial para este, utilizando os canais remotos, ou seja, não presencial. Logo, estas questões poderão ser também esclarecidas através do call center. Voltando à questão que me coloca, o contribuinte não tem de criar uma outra empresa. Muito não, bem. No caso que disse ao mudar do tipo 2. O que é que se pretendeu fazer com isso? Quando nós começamos a reforma tributária em 2011, identificou-se que havia um elevado número de evasão fiscal. E tentamos perceber as razões, as causas. E muitas delas eram as burocracias nas repartições fiscais. Também constatamos que o cadastro do contribuinte precisava de ser melhorado. Nós tínhamos um cadastro com muita informação inútil. Ou seja, informações repetidas, informações incompletas ou registros incompletos. E era necessário então fazer uma reestruturação no nosso cadastro, uma reestruturação que passava por uma definição de números mais objetivos. Por que um contribuinte que tenha tipo 1 e passa a ter outros rendimentos tem necessariamente de alterar o NIF? E dos estudos que a equipa fez, viu-se que isto pode ser feito se nos basearmos em sistemas informáticos, dentro do sistema informático, sem trazer aqui acima essa transparência, ou seja, sem ter esse impacto no contribuinte que o seu número variou. Então, isto é, na verdade, uma situação dentro do cadastro que altera, passou a ter mais um rendimento. Sim. Então, o que se fez, e por via do decreto 66/17, decreto executivo do Sr. Ministro das Finanças, o decreto que me referi antes também é do Sr. Ministro das Finanças, portanto é que os dois são de julho de 2017, também define esta alteração, que passa a coincidir o NIF do tipo 1 ao bilhete de identidade e também deixa de existir o tipo 2 e o tipo 7, ou seja, passamos a ter um tipo para singular e outro tipo para os coletivos. Logo, esta alteração implica tão somente a atualização do cadastro, ou seja, não implica alteração da constituição da empresa, não. Altera sim alteram os dados do contribuinte. Ele tinha tipo 2, todo esse registro a nível informático nós transferimos para uma única conta, que passa a ser então tipo 1. Tipo, que é o bilhete de identidade. E todos esses outros rendimentos estão registados ali no seu cadastro. Este é um dos grandes problemas que os contabilistas e os contribuintes têm com a AGT, com a Administração Geral Tributária. Nós vamos a uma repartição fiscal de manhã e, por sinal, esta reclamação, um outro contabilista lá esteve e foi tratado de forma normal. Nunca lhe foi indicado para constituir uma nova empresa. Um outro contabilista foi a mesma repartição fiscal e a informação que lhe passam foi essa. Aqui qual foi o problema? Quem atendeu a primeira vez foi uma outra pessoa, quem foi a segunda vez foi atendido por uma outra pessoa e já passou uma informação completamente diferente. Como é possível estarem dentro da mesma instituição, da mesma repartição e darem informações diferentes de um e outro contribuinte quando trata-se da
mesma preocupação, do mesmo problema. Este é um dos problemas que se calhar a gente ainda tem muito trabalho a ser feito, ou é por distração, ou diariamente tenham um guião, tal como nós aqui no programa temos um guião e passamos a seguir conforme. Sim, que é para as pessoas falarem a mesma linguagem, porque para já é que dá mau aspecto. Exato. Eu não posso ir numa instituição de manhã, dizem A. Quando eu voltar à tarde vão-me dizer B. Então o que é que as pessoas estão aí a fazer? Trabalham mesmo? Isso é sério? Acaba por descredibilizar um bocadinho e não é isso que se queira. Mas quais são as fases de desenvolvimento do call center? Que tipo de preparação têm os técnicos do call center? Pois volto aqui na preparação, mesmo já para evitarmos esse tipo de problemas, de quando eu ligar de manhã me vão dizer A, e depois quando ligar à tarde já me vão dizer que é Z ou que parece, sem certezas nenhuma. Serão quadros todos da AGT? Disse-me há bocadinho que sim, que já há lá muita gente ligada à AGT, ou foi subcontratada alguma empresa também para auxiliar neste serviço do call center? É muito comum as subcontratações em algumas instituições que usam serviços do género. Vai ser o caso da Administração Geral Tributária? Os técnicos, neste momento, que operam o call center são todos funcionários da AGT. Muito bem. No entanto, como o call center é um serviço especializado, consideramos sempre a hipótese de buscar um apoio para nos ajudar a implementar, cujo objetivo final é então absorvermos esse know-how. Isso não está fora de hipótese. Usarmos mais, numa primeira enfatizo, que é para apoiar-nos na implementação e operacionalização no início, transferir este know-how para os nossos colegas, que é o know-how, ou seja, o conhecimento em termos de operacionalização do call center, como operar um call center. Há um determinado comportamento, determinados parâmetros que são específicos do call center, e só para abrir aqui um parênteses, hoje, no mundo inteiro, os call centers, não obstante estarem a mudar aqui de filosofia de funcionamento, uns estão a ir mais pela automatização em termos da utilização da inteligência artificial, que é um call center onde não tem atendentes, o contribuinte ou o utente interage com serviços automáticos que nós vamos configurar. Nós também iremos para aí, mas é hoje um dos serviços que as empresas estão a apostar para o aumento da qualidade do serviço que prestam. Porque através do call center nós podemos definir métricas precisas. Ou seja, só para dar um exemplo, nós temos estimado um tempo médio de atendimento de 4 a 5 minutos. Nesse momento estamos um pouco acima dos 6 minutos no atendimento. Então, nós sim precisamos deste apoio. Numa primeira fase este apoio, mas depois vão caminhar por si. E é esta meta final. Pois, como quando pergunta sobre as fases, nós estamos na fase piloto. A fase piloto vai funcionar durante 3 meses, até final de março. Muito bem. Na outra fase, nós pretendemos entrar já com o Contact Center, como disse no início. O que é o Contact Center? Hoje nós só estamos a atender por telefone. Mas quando entrarem outros serviços, nós vamos fazer uma integração e poderemos estar a atender um contribuinte, seja por telefone chamada, por mensagem, por WhatsApp, ótimo, por correio eletrónico. Quer dizer, aqui uma integração de diferentes formas de serviço. Isso já depois do primeiro trimestre. Exato, a previsão é, nós temos a fase piloto para 3 meses e depois nós pretendemos então já implementar o Contact Center. Porque nesta primeira fase nós precisamos também de aprender. Estamos aqui a aprender muito com os contribuintes. Muito bem. A forma como vamos interagindo com o contribuinte, olhamos como podemos ser mais céleres neste ou aquele atendimento, onde melhorar, que serviço o contribuinte espera ter. E há aqui uma situação que é aqui um binômio, uma espécie de dilema, que há uma geração que já está a nascer nas tecnologias de informação e pretende fazer tudo automatizado. E às vezes nem quer ligar para ninguém, pega no seu telemóvel e faz tudo. Então, isso faz-nos também trazer os tais serviços mais automatizados. Mas há outra que está entre as duas, pois nasceu antes desta fase da era da informação. Ainda está na fase da adaptação, principalmente as pessoas mas também gosta das tecnologias. Então, esta ainda prefere um atendimento
ou uma filosofia, um modelo intermédio. Sabe que os contabilistas têm sempre tudo para ontem, estão sempre a correr contra o tempo, têm sempre muitas preocupações, e porque eles são de ligação com os contribuintes, e quanto mais célere for a resolução das preocupações colocadas junto do call center, vai acabar aqui por facilitar a vida de toda a classe dos profissionais da ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola. Disse muito bem que ao longo do mês de janeiro receberam 2.445 telefonemas, o grosso delas só foram pedidos de esclarecimentos e pagamentos. Dúvidas mais frequentes para além dessas duas que mencionou, existe mesmo alguma? Uma preocupação que acabou por ser um destaque, uma preocupação do grupo do call center? Não, os contribuintes ligam e questionam quase tudo. Por exemplo, querem saber a localização das repartições fiscais, querem saber o seu NIF. Nesta fase recebemos muitas ligações relacionadas ao regime, esse regime excepcional de regularização da dívida fiscal e aduaneira. Muito bem. Queriam saber, pronto, já ali um aspecto que é importante, que ele tem até junho para aderir e depois tem até dezembro deste ano, no final, para regularizar. E então as pessoas não tinham percebido esse pormenor e também muitos ligaram para isso. Outros ligaram só para saber se na sua condição podia aderir. Então são perguntas de várias ordens. Também tivemos isso em relação às dúvidas e esclarecimentos. Em termos de reclamação também temos pessoas que ligam para reclamar que deram entrada de uma solicitação num determinado ponto, uma repartição fiscal, e não obteve resposta. E o objetivo, sobretudo a orientação do Conselho de Administração, é precisamente, com esta canalização dos serviços, não só melhorarmos para a satisfação do contribuinte, mas sobretudo também para conseguirmos aqui conferir uma certa harmonização e uniformização na forma de tratamento dos contribuintes. Numa das suas perguntas, quis saber se os nossos colegas estão devidamente preparados, como é que é, quando perguntou sobre as fases de implementação. Nós temos feito algumas formações, porque nossos colegas já são técnicos tributários há mais de 3 anos, quase todos estão lá. No entanto, nós temos dado algumas formações on the job. Nas várias modalidades de formação, nós vamos ter on the job, vamos ter em sala de aula, e também temos estágios nas repartições. Ou seja, o call center de primeira linha são os que têm o conhecimento genéricos, não são especialistas. O objetivo desta forma de técnicos lá é para conseguirmos respostas mais rápidas. Se ele tiver um conhecimento transversal, ele mais rápido consegue resolver aquelas questões não muito complexas, porque o encaminhamento da chamada só será feito para questões de especialidade quando esse colega não conseguir responder na dimensão esperada pelo utente, não é? Caro ouvinte, só agora sintonizou Olá, que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos na edição 78. Era aqui o João Miguel, coordenador do Núcleo de Gestão dos Serviços Eletrónicos da Administração Geral Tributária. Veio então fazer aqui uma apresentação sobre o call center da AGT, que tem o número 923 16 72 72. É um momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na Hora. A OCPCA realiza primeiro exame para acesso à categoria de membro da Ordem no final de maio. Dos 3.000 candidatos inscritos para o exame, 1.500 profissionais estão previstos participar do exame. Em alusão a este evento, de hoje em diante, o website da OCPCA vai ter uma contagem regressiva para o primeiro exame de admissão de membros à Ordem.
A OCPCA realiza seminários sobre contabilidade agrícola na última terça-feira deste mês, 26 de fevereiro de 2019. Inscreva-se já na área privada do website da OCPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes, é a segunda parte da edição 78 do Contas na Hora. Estamos a entrevistar o João Miguel, coordenador do Núcleo de Gestão dos Serviços Eletrónicos da Administração Geral Tributária. Veio então fazer aqui uma apresentação sobre o call center da AGT, que tem o número 923 16 72 72. Mas voltando à nossa conversa, depois do primeiro trimestre nós vamos querer aqui ter alguns técnicos que lidam diariamente com as chamadas. Contas na Hora vai estar aberto para a Administração Geral Tributária mandar para aqui os técnicos também, para deixarem aqui as suas principais preocupações, como é que tem sido esse dia a dia com os contribuintes, se os contribuintes estão ali sem muitos problemas básicos que acabam por criar aqui um mau entendimento entre as partes. Já agora, o que é que pode ser feito para maximizar o número de utentes deste serviço? Eu aqui, quando dizia do número de chamadas recebidas, temos também, dentre estas, o número de chamadas atendidas, que foram 1.831 chamadas, correspondente a 75%. E as chamadas abandonadas foram 614 chamadas, correspondente a 25%. Muito bem. O que nós dependemos disso, né, e nos preocupa esse número elevado de chamadas abandonadas, porque o contribuinte, quando liga, o tempo de espera, se for muito longo, ele abandona a chamada. E isso tem muito a ver com a fase em que nos encontramos. Nós temos a fase piloto e temos esse número. No entanto, na fase final do mês de janeiro, e acho que quase todos os meses em que... No final de cada mês é sempre muita correria, né? Pois, então, nós tivemos isso. Agora, o que é que nós precisamos? Nós temos estado a divulgar com a nossa área de comunicação, o nosso gabinete de comunicação institucional, temos estado a divulgar de várias formas. Temos campanhas nas redes sociais, temos nos jornais, estamos a usar aqui outras formas, inclusive peças de teatro, vídeo. Nós temos alguns vídeos que estamos a divulgar pelas redes sociais. O que nós pedimos, não é? E aqui a vossa colaboração é que também nos ajudem a divulgar. Para aumentarmos esse número, como perguntava, é precisamente divulgarmos mais, porque nós fizemos alguns ensaios com pessoas próximas, mesmo depois de 15 dias de estarmos a divulgar, muitas dessas pessoas não tinham conhecimento. Eu, inclusive, uma pessoa próxima, a família inclusive, ligou-me uma vez, estava numa repartição e estava super cheia e só queria saber do seu NIF. E eu então enviei-lhe o número do call center para ela ligar. E ligou e foi rápido, porque quando liga o atendente pergunta o nome, que o utente se identifique, e depois entra para o sistema e rapidamente consulta e devolve a informação ao utente. Muito bem. E que recomendações deixa aos contribuintes que vão usar diariamente o número 923 16 72 72? É o número do call center da AGT. É o call center que está a funcionar muito bem, está no primeiro mês. E que recomendações quer deixar então aos contribuintes, que são os principais utentes deste serviço? Pois é, que utilizem, partilhem connosco as dificuldades, sugestões, contribuições. Nós estamos aqui muito mais para servir. A nossa missão, não é, enquanto ente responsável pelo Estado, em nome do Estado, para propor e executar a política tributária, nós buscamos, antes de tudo, o conforto do contribuinte. Ou seja, o AGT pretende promover o cumprimento voluntário. Quando eu dizia do índice de evasão fiscal que se identificou na altura, nós também constatamos que muitas das motivações partilhadas pelos contribuintes era então o desconforto que encontravam nas repartições. E nós queremos usar as tecnologias de informação nesta nova era da administração tributária, de fundar uma administração tributária muito baseada nas tecnologias de informação,
dar maior conforto, né, comodidade ao contribuinte. E repara que aqui o contribuinte poderá cumprir com as suas obrigações sem ter de ir à repartição fiscal. Logo, a nossa recomendação é que utilizem ao máximo estes serviços. Ainda temos algumas pessoas a preferirem ir à repartição, mas ele pode ter precisamente os mesmos serviços através do call center. E não temos só o call center. Dentro dos canais remotos nós temos também o portal do contribuinte. Temos o portal do contribuinte, vamos ter alguns outros serviços, tirando o maior benefício da inteligência artificial, que é uma tecnologia dentro das novas tecnologias, que é tudo automatizado. O contribuinte poderá fazer perguntas, por exemplo, a uma conta de WhatsApp. Do outro lado não estará uma pessoa, mas estará um serviço automatizado a responder a essas coisas. A AGT aqui ganha porque, com o investimento em tecnologias de informação, procura essa criação de valor. O que é isso? A criação de valor é precisamente termos benefícios para as partes interessadas. Quem são as partes interessadas nesse processo? São os contribuintes, o Estado angolano, aqui o governo, nós, a AGT, em representação do governo, e o governo central, quando precisa de informações estatísticas, e também aqui o aumento da receita. A sociedade em geral também poderá tirar informações para estudos. Então, com o investimento das tecnologias de informação, nós queremos dar este benefício às partes interessadas. O contribuinte reduz os custos operacionais. A deixar de se deslocar à repartição, ele pode poupar no combustível. Poupa o desconforto de uma repartição, o funcionário que vai à fila fica o dia todo, já não é necessário, já pode fazer outras coisas. Pois, nós, a AGT, reduzimos também o número de pessoal no balcão. Isso não significa dispensar pessoal, porque essas pessoas vão ser alocadas para serviços mais de análise. Muito bem. Porque as outras administrações hoje não têm necessidade que o contribuinte vá a repartições. É o caso, por exemplo, de Portugal, Brasil. Não é que não precisam de ir. Só quando necessário. Quando necessário é que eles vão, porque hoje nós podemos ter toda a informação sem termos. Pronto, no estágio em que a administração tributária de Angola está, ainda não é assim, mas nós tendemos Estamos a caminhar para isso. Muito bem, pronto. Era aqui o João Miguel, coordenador do Núcleo de Gestão dos Serviços Eletrónicos da Administração Geral Tributária. Veio então fazer aqui uma apresentação sobre o call center da AGT, que tem o número 923 16 72 72. A partir de agora, os membros da OCPCA, nos grupos das dúvidas, todas as dúvidas relacionadas às repartições fiscais, por favor, liguem para o 923 16 72 72, que é um call center da AGT a funcionar em pleno. Já está há um mês, foi lançado no dia 2 de janeiro de 2019. Até o momento está a funcionar perfeitamente. Os contribuintes que tenham paciência, que não desliguem a chamada enquanto estão à espera, não é? Quando disse que em tempos tínhamos lançado, eu acho importante dar uma nota sobre isso. Quando disse que em tempos lançámos um número para denúncias e ligávamos, não estava. Nós também estamos. Pronto, eu não sei o que é que tinha acontecido na altura, mas hoje, quando as pessoas ligam para o call center, há um encaminhamento precisamente na hora de expediente para uma extensão interna. Muito bem. Internamente está sempre lá alguém para atender. E as pessoas desta área vão atender e têm de atender. Fora do expediente, são alguns telemóveis que estão também com técnicos destacados para o efeito. Nós, neste período, registramos apenas uma reclamação neste sentido, mas imediatamente identificamos que foi um problema da tecnologia que não estava a fazer o encaminhamento. Muito bem. Então, desde a implementação do call center, nós conseguimos aqui melhorar alguns indicadores de desempenho e estamos confiantes de que, na medida que os utentes forem utilizando, nós vamos conseguir, e pretendemos assim até o final deste ano, reduzir em 30% a afluência de contribuintes nas repartições. Este ano 30% e no próximo ano mais 30% e chegamos aos 60%. Com o objetivo de, ao final de 3 anos, termos menos de 60% de contribuintes nas repartições ao final de 3 anos de implementação, não só do call center,
desta panóplia de serviços eletrónicos. Muito bem, e os contabilistas vão começar a fazer o teste a partir de agora já. A partir de hoje, porque estão a pagar os impostos do mês de janeiro, é pago agora em fevereiro, vão começar a ligar para o call center 923 16 72 72 para o processamento do DC e receberem os códigos de pagamento diretamente para os respectivos telemóveis. Acho que este é um serviço, vai ser o melhor que há para evitar o corre-corre das repartições fiscal. Mais uma vez, João Miguel, coordenador do Núcleo de Gestão dos Serviços Eletrónicos da Administração Geral Tributária, o nosso muito obrigada por essa passagem aqui no Contas na Hora. E estão as portas abertas, à medida que forem evoluindo para mais pontos-chaves da utilização do call center, venham à nossa casa, o Contas na Hora, aqui nos estúdios da LAC, da Antena Comercial, para irmos então divulgar cada vez mais estes novos serviços, que é novidade para todos nós. Muita gente ainda vai fazer cara feia, mas é uma questão de tempo, porque depois habituam-se e já não vamos ter as repartições fiscais tão cheias. O nosso muito obrigada também ao Conselho de Administração da AGT por esta disponibilidade de sempre. Nós gostamos de ter aqui em estúdio a Administração Geral Tributária. É sempre um esclarecimento que os contribuintes e os contabilistas em particular precisam de ouvir diretamente de vocês. Nós é que agradecemos, Cristina Silvestre, em meu nome pessoal, em nome da equipa, em nome do Conselho de Administração, esta oportunidade que queremos contar sempre, porque, como dizia, nós queremos aprender muito convosco, as vossas dificuldades, e desta forma proporem-nos então como gostariam de ter estes serviços sem muito esforço. Com as tecnologias de informação hoje nós podemos fazer muito mais. É assim que agradecemos então esta oportunidade e estamos sempre disponíveis. Eu posso deixar aqui o meu contacto também para esclarecimentos, sugestões, porque o núcleo tem a competência de controlar todos os serviços eletrónicos da AGT, com o grande propósito de utilizar sobretudo a internet e as telecomunicações para disponibilizar este serviço até onde o contribuinte estiver. Muito bem. Votos de continuação de boa semana para si e para toda a equipa da Administração Geral Tributária. Igualmente, obrigado. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. A OCPCA realiza primeiro exame para acesso à categoria de membro da Ordem no final de maio. Dos 3.000 candidatos inscritos para o exame, 1.500 profissionais estão previstos participar do exame. Em alusão a este evento, de hoje em diante, o website da OCPCA vai ter uma contagem regressiva para o primeiro exame de admissão de membros à Ordem. A OCPCA realiza seminários sobre contabilidade agrícola na última terça-feira deste mês, 26 de fevereiro de 2019. Inscreva-se já na área privada do website da OCPCA. E assim chegamos ao fim da edição 78 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.